Olá, queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu vou falar um tema que muitas pessoas me perguntam, que é: Dani, como expulsar demônios? Dani, você já expulsou algum demônio? Então, gente, através desse vídeo eu vou compartilhar com vocês aquilo que eu sei até aqui, também algumas experiências reais do que eu vivi e, claro, todas com bases bíblicas para a glória de Deus. Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no meu canal. Se você gostar desse vídeo, curte, comenta, compartilha. Os links das minhas redes sociais, Facebook, blog e Instagram estão abaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Então vamos lá, gente. Na palavra do Senhor diz que Jesus nos deu autoridade para expulsar demônios, ok? Então isso é uma verdade bíblica. Deus nos deu autoridade e o próprio Jesus disse: em meu nome, obras maiores farão. Amém? Então expulsar demônios é uma realidade para a igreja? Sim. Existem denominações que não acreditam, mas eu acredito no que a Bíblia diz e a Bíblia nos traz essa realidade de uma maneira muito esclarecedora. Jesus disse: em meu nome vocês expulsarão demônios. Bom, como todo mundo sabe, muitas das vezes, para entrar nessa área de guerra espiritual, nessa área de libertação, muitas vezes o Senhor requer de nós alguns posicionamentos. Claro, viver de acordo com a palavra de Deus, estar com as brechas fechadas. O que seria brechas fechadas? Não estar em pecado, não estar ali em fornicação, em adultério. Posicionamento cristão: você perdoar os seus inimigos, às vezes orar pelos teus inimigos, liberar perdão para todos, se arrepender, saber pedir desculpas, saber se posicionar, sabe? Aquela conduta, a vida cristã. Sabe, não ter vícios, essas coisas que todo cristão deve ser de acordo com a palavra de Deus. A partir do momento que você se posiciona de acordo com a palavra de Deus e crê que o Senhor Jesus te deu autoridade para expulsar demônios, essa autoridade naturalmente vem. Por quê? Porque a Bíblia não mente. Amém? Ele disse: tudo é possível ao que crê. Aquele que crê em mim será salvo. Ou seja, o mundo espiritual ele está totalmente submetido à palavra de Deus. Então, se você estiver na posição, você pode ter certeza que se você expulsar um demônio, ele vai ter que sair e ele vai sair. Gente, nesses 6 anos de conversão, eu tive algumas experiências em relação a expulsar demônios ou não expulsar, porém levou muito tempo para eu começar a expulsar demônios. Por quê, gente? Porque há uma preparação. Ok? Ninguém nasce nova criatura sabendo de tudo, tanto é que na Bíblia diz que no começo nós somos tratados como crianças espirituais, ou seja, tudo na vida com Deus é com o tempo, você vai crescendo, vai amadurecendo, não é que você se converte e já sai por aí expulsando demônios. Pode ser que você expulse devido ali à tua fé naquele momento, mas você pode ter certeza que existe uma preparação para isso também. Então, gente, a coragem que vem em nós para expulsar é tudo dom de Deus, ok? Porque se não fosse por Jesus, ninguém conseguiria. Porque quem venceu o inferno foi Jesus. Então, se não fosse pelo poder de Deus em nós, ninguém conseguiria expulsar demônios. Porque o único que conseguiu expulsar demônios foi Jesus. E depois dele, ele nos deu autoridade. Mas antes de Jesus, ninguém conseguia expulsar demônios, ok? Então, porque Jesus teve que vencer o inferno primeiro. E depois que Jesus venceu, nós também vencemos, para a glória dele. Então, gente, eu lembro que eu tive muitas experiências de observar, no início da minha conversão, de observar demônios. A primeira vez que eu expulsei um demônio na minha vida foi quando eu estava bem no início da minha conversão. Foi quando eu tinha acabado de ser liberta das drogas e do álcool. Foi quando eu tinha acabado de reconhecer que Deus existia e os demônios que habitavam em mim, os demônios que me usavam devido à vida mundana que eu tinha, tentaram voltar. Isso é bíblico. Na Bíblia diz que um demônio, quando ele sai da casa, ele, depois de um tempo, ele tenta voltar e com ele ainda traz mais 7. Ou seja, quando Jesus me libertou, os demônios que habitavam em mim foram expulsos, só que eles tentaram voltar e eu vivi isso na pele. Foi um belo dia que eu estava dormindo, eu tinha acabado de me converter, estava começando a ter as minhas experiências e o primeiro demônio que eu vi, já tem um vídeo que eu falo sobre isso, mas eu vou reforçar nesse vídeo também. Eu estava dormindo e eu escutei a voz do Espírito Santo e o Espírito Santo me disse: eu te capacito com coragem e autoridade.
E eu não entendi porque o Senhor tinha me falado aquilo, e nesse dia eu tinha feito um jejum de 24 horas, mas eu não tinha entendido o porquê do jejum. Deus, o Espírito Santo, ele só me inspirou a jejuar, mas ele não me disse o porquê, mas eu simplesmente obedeci a ordem do Espírito Santo de Deus de jejuar 24 horas. Mas eu não sabia o que iria me ocorrer depois de entregar o jejum. E foi quando o Senhor, ele me preparou antes, você tá entendendo? O Senhor, ele fez com que eu jejuasse 24 horas e ainda liberou uma palavra de autoridade sobre mim. Então, naquele momento, eu tinha que estar, para eu, quando acontecesse, estar consciente que ali foi o poder de Deus em mim. Não era meu poder, não era minha força. Era o poder de Deus, era a autoridade de Deus em mim, agindo em meu favor naquele momento. E foi quando eu vi pela primeira vez um demônio, e não estava em ninguém, não estava usando corpos, não estava usando pessoas. Eu vi claramente um demônio, um espírito mesmo, e ele era todo preto, na cor de sombra, ele era meio cinza, tinha os olhos vinhos, ele era magro, e parecia que ele tinha sede, mas não era sede de água, era sede de vida. Eu vi um ser muito magro, e era como se ele estivesse com muita sede, ele estava sofrendo. Mas, repito para vocês, é sede do quê? Sede de vida, ok? Por isso que eles vivem buscando lugar para habitar, porque eles sugam as nossas forças, sugam a nossa vida. Através do pecado, demônios se alimentam de pecado. Então, aquele demônio que tinha saído do meu corpo começou a ter sede e fome do que antes eu dava para ele e tentou voltar. Mas como Jesus já tinha me salvado e eu estava selada, Jesus não permitiu que ele voltasse. E ali naquele momento, Deus me deu autoridade. E foi quando meu corpo inteiro travou, porque o inferno tem poder. Não pense você que o inferno não tem poder. E naquele momento que o demônio entrou no meu quarto, a opressão veio, me travou inteira na cama. E eu consegui ver com os meus olhos, pela primeira vez, um demônio. E eu vi ele encostado nas minhas costas. E ele passava a mão pelo meu corpo, das costas aos pés. E ele tentava encontrar alguma entrada no meu corpo e ele não achava. Eu creio que essa entrada é espiritual, ok? Porque o que eu vivi ali naquele momento foi uma experiência espiritual. Então, ele passava a mão no meu corpo, a mão dele era fria e molhada, um pouco gelatinosa, e eu senti tudo. Ele passando e era como se ele estivesse procurando alguma entrada em mim. E naquele momento ele não encontrou porque Jesus tinha me selado, Jesus tinha me fechado. E o Espírito Santo já estava em mim. E na palavra do Senhor diz, quando um ser mais valente entra na casa de um valente, ele amarra o valente que está naquela casa, expulsa ele e começa a habitar. O Espírito Santo, ele é mais poderoso que demônios. Então, quando o Espírito Santo expulsa demônios de dentro de uma morada, o Espírito Santo, que é mais valente que demônios, habita nessa pessoa. E assim os demônios não conseguem voltar para o templo, para a casa da habitação. Então, naquele momento, o Espírito Santo, que é mais forte que demônios, estava em mim. Tanto é que na palavra do Senhor diz, não temam, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Agora, se eu não tivesse o Espírito Santo de Deus, com certeza, facilmente, aqueles demônios entrariam em mim de novo. Ok? Mas para a glória de Deus, naquele momento eu já estava selada. E foi quando o Senhor me deu autoridade para expulsá-los. E foi pela primeira vez que eu vi, e quando eu vi, eu me levantei e eu falei, em nome de Jesus, eu não sou mais sua, cai por terra, sai! E ele me olhou assustado, eu vi o demônio claramente, ele se assustou. E na palavra do Senhor diz que os demônios tremem de medo de Deus. Então não pense em você que, Dani, é coisa da tua cabeça. Demônios têm medo também, tá? Eles têm medo do poder de Deus. A palavra do Senhor diz que os demônios tremem de medo de Deus. E naquele momento eu vi o demônio, ele se assustou e foi embora. Claro que depois disso eu tive muitas experiências com guerras espirituais. E eu lembro que em alguns casos eu não expulsei, em alguns outros casos eu cheguei a expulsar. Mas assim, eu vou compartilhar com vocês que tudo é um momento, entendeu? Você não pode generalizar. Todo endemoniado que aparecer na minha frente, eu vou expulsar. Qualquer demônio que aparecer na minha frente, eu vou expulsar. Não é assim, cara. Não é assim, não. Primeiro, você tem que estar na posição. Segundo, muitas vezes é necessário você estar até em jejum.
sabe? Terceiro, nem todos é para expulsar, porque na Bíblia diz que se uma pessoa ela estiver com demônios, aqueles demônios saírem, e se essa pessoa não se posicionar, não se arrepender, esses demônios voltam 7 vezes pior. Ou seja, ao invés de você ajudar a pessoa, você piorou a situação dela. Tudo é questão de sabedoria, ok? Eu digo isso porque eu já tive muitas experiências. Eu tinha um primo que ele estava envolvido com coisas muito erradas, ele estava envolvido com até mesmo tráfico, ele estava envolvido com drogas, coisas pesadas. E eu lembro que eu sempre o evangelizava, mas eu sempre falava com ele com muito amor. Eu falava, Jesus te ama, Deus te ama, cuidado com essa vida, você sabe de onde Deus me tirou, né, fulano? Você sabe que eu era isso, que eu era aquilo, Deus mudou a minha vida, quer mudar a tua também. Então eu evangelizava com muito amor, porém em nenhum momento eu ousei colocar a mão na cabeça dele e expulsar o demônio que estava nele, que muitas vezes se manifestava e eu via o demônio no rosto dele, mesmo assim eu não expulsava. Por quê? Porque ele não tinha aceitado Jesus. Porque ele não tinha escolhido viver uma vida santa ainda. Então, o que adianta eu ir até uma pessoa que não quer Jesus? O que adianta eu ir até uma pessoa que não quer saber de Deus? Eu expulsar o demônio dessa pessoa. Sendo que vai voltar. Vai voltar e volta 7 vezes pior. E aí o estado dessa pessoa é pior ainda. O que eu fiz? Em vez de ajudar, eu acabei piorando. Então, tudo é questão de sabedoria. Você tá entendendo? Esse meu primo até hoje ele não se converteu, mas é claro que ele já mudou bastante, ele tem ido algumas vezes na igreja, só que eu tive muitas experiências do demônio pegar ele na minha frente e eu não expulsava dele, mas eu expulsava do local. Teve um dia que eu estava orando pela mãe dele e ele entrou dentro da casa da mãe dele completamente endemoniado, possuído por demônios, mas em nenhum momento eu expulsei dele. Eu disse, sai daqui, sai dessa casa agora. E aí o demônio que estava nele, com ele, saiu. Mas eu não expulsei dele. Você está entendendo? Porque eu tenho muito cuidado com essa situação de expulsar demônios de uma pessoa que não quer Jesus, de uma pessoa que não quer saber da igreja. E aí, em vez de ajudar, eu pioro a situação dessa pessoa. Então, tudo, até para expulsar, até para entrar em guerra espiritual, é necessário sabedoria que vem da palavra de Deus e acreditar nos alertas que a palavra nos traz. Se o templo estiver vazio depois de varrido, os demônios voltam com mais 7. Ok? Então é questão de sabedoria. E teve uma experiência que eu tive que infelizmente eu não vigiei. E era uma moça que estava passando por muitas e muitas situações difíceis. Mas ela também não queria saber de igreja, não queria saber de Jesus. Era uma menina que estava numa vida de autodestruição. Ela bebia, usava drogas, se cortava, se automutilava. Ela estava no estado deplorável e ela me pediu oração. Eu orei por ela e naquele momento eu expulsei os demônios que estavam nela. Imediatamente os demônios saíram. Por quê? Porque Deus me deu autoridade, eu estava na posição. E na hora que eu comecei a expulsar, eu coloquei minha mão na cabeça dela e eu comecei a expulsar. E manifestou tudo. Veio cheiro de bebida, cheiro de cachaça, cheiro de drogas. Subiu, sabe, aquele cheiro de pecado. E ali eu vi, falei, cara, ela está sendo liberta. E eu orando por ela e aquele cheiro se manifestando. Cheiro, sabe, cheiro do inferno, cheiro de demônio, cheiro de droga. E eu fiquei feliz, eu falei, uau, ela foi liberta. E quando eu olhei para a cara dela, eu vi que o semblante dela tinha mudado, o semblante dela estava iluminado. E eu fiquei feliz. Porém, passando-se 10 minutos, o marido dela chegou com bebidas. E ela imediatamente falou, obrigada pela oração, Dani. Quer cerveja? Vou acender um cigarro. E aí? Voltou tudo. O que adiantou expulsar? Ela quer Jesus? Ela não quis Jesus. Ela só queria uma oração. Para quê? Para se sentir mais leve. Não me arrependo de ter orado por ela. Só que expulsar demônios, ali foi uma perca de tempo. Eu deveria ter pedido somente misericórdia. Deus, a gente tem que saber até na hora de orar. Eu deveria ter falado assim, Deus, misericórdia por essa alma, Deus. Mostra a verdade para ela, convence ela do pecado, salva, liberta, Deus. Tenha misericórdia dessa alma. Mas não, em nome de Jesus, todos os demônios. Saiu, mas voltou. E se não voltou 7 vezes pior, hein? E aí?
Você está entendendo? Do perigo que é mexer com o mundo espiritual sem sabedoria? Então, em muitos casos, eu não ousei expulsar. Essa mesma moça teve um dia que ela ficou possuída por uma legião de demônios, porque ela se cortava muito, e tem um vídeo que eu falo sobre isso, sobre automutilação, que pessoas que se cortam dão legalidade para demônios entrarem. Então essa menina estava completamente possuída, e ela ficou igual o filme do Exorcista. Na minha frente, ela se cortava, você tá entendendo? Ela gritava, ela babava, ela ficou possuída por um demônio na minha frente, e eu não expulsei. Por quê? Porque o que adiantar expulsar? Você tá entendendo? Eu repreendi naquele momento, eu falei, cala a tua boca. E quando eu falei, cala a boca pro demônio, porque tava gritando igual uma louca, o demônio que estava nela estava gritando, a única coisa que eu disse é, cala a boca, em nome de Jesus. Se calou, mas tentou avançar em mim. E no que tentou avançar em mim, recuou. Por quê? Porque Deus me protegeu. Mas eu não tentei colocar a mão na cabeça dela e expulsar. Para quê? Eu vou tentar destruir a menina de uma vez? Ela não quer saber de Deus, não quer saber de Jesus. Os demônios estavam cada vez mais fortes na vida dela. Eu ia expulsar para quê? Para eles se fortalecerem mais ainda quando voltassem? Então eu não expulsei. Eu somente mandei calar a boca naquele momento, mas eu não expulsei. Ok? Por quê? Porque ela não quer saber de Jesus. É claro que eu fiquei em oração, entrei no meu quarto, fiquei orando até que ela se acalmou e foi levada para o hospital lá para receber os cuidados referente aos cortes. Mas, gente, tudo é questão de sabedoria. Tudo é questão de obediência ao que o Espírito Santo de Deus te manda fazer ou não. Eu estou em missão. Quando eu vou pregar no púlpito, aí eu expulso. Aí qualquer pessoa que me pedir oração ali dentro da igreja, aí eu expulso. Por quê? Porque essa pessoa, de alguma maneira, se ela está no culto, se ela está dentro da igreja, é porque ela está buscando Jesus, ela está buscando Deus. Então, aí sim, dentro da igreja, eu expulso, independente se a pessoa vai voltar ou não, se ela se arrepende ou não, a minha parte eu faço. E eu lembro que uma das experiências que eu tive, que Deus me pegou de surpresa, que em todos os lugares que eu vou pregar é muito difícil haver manifestações de demônios, mas tem que estar preparado. Se você vai pregar em qualquer lugar, seja testemunho, seja o que for, tem que ir revestido de oração, de jejum, de palavra, de posicionamento. Então, para a glória de Deus, eu sempre vigio muito no meu posicionamento, eu examino muito a mim mesmo e eu não subo no púlpito de qualquer jeito. Então, para a glória de Deus, às vezes alguns desafios acontecem enquanto eu faço as minhas missões. E eu lembro que eram muitas pessoas. Eu acredito que tinha umas 200 pessoas nessa igreja. E nós começamos a orar, né? E eu sempre intercedia ali por todas as pessoas, eu intercedia através do Espírito Santo. E veio uma mulher até mim e me abraçou. No que ela me abraçou, eu achei que o abraço dela estava estranho, porque eu sou muito amorosa, gente. Eu sou o tipo de serva de Deus que eu tenho o dom do amor muito grande. Então, é claro que eu não sou perfeita, eu tenho as minhas falhas, às vezes eu sou brava, às vezes eu sou bocuda, eu não sou perfeita, mas eu tenho o dom do amor, eu perdoo muito fácil as pessoas que me ofendem, entendeu? Eu tenho compaixão, meu coração ele é muito quebrantado diante das almas. Então, eu consigo amar até mesmo os meus inimigos se for preciso. Eu não desejo o mal nem para os meus inimigos quando eu me quebranto mesmo diante de Deus, e Deus sabe disso. E veio uma mulher e me abraçou, e quando ela me abraçou eu percebi que ela estava enrijecida, ela estava dura. E quando ela me abraçou, ela estava muito dura. Aí eu falei, nossa, que abraço estranho, será que essa mulher tá bem? E ela estava dura, e quando eu olhei pro lado, a mão dela estava assim. E ali naquele momento, e fui eu que puxei ela para abraçar, porque ela era uma senhora e eu puxei para abraçar. Eu falei, vem aqui, Deus te chama tanto. E a mulher, tipo, ficou dura assim, ó. E aí eu parei assim, aí eu olhei pra mulher, o olho dela virou, ficou branco. Eu falei, meu Deus. E ali, diante de mim, tinha uma mulher possessa. E aí, o que eu ia fazer? Um monte de gente esperando, todo mundo me olhando. Como missionária, tive que honrar ali, né? O meu ministério, honrar Jesus ali na minha vida. E ali, eu me assustei, eu falei, meu Deus, que situação, Jesus amado. Ainda bem que eu estava na posição. E ali, naquele momento, eu coloquei a mão na cabeça daquela mulher e eu disse, em nome de Jesus, todos os demônios que estão nela agora, eu dou uma ordem, sai dessa vida. E comecei a ordenar e decretar para sair, nunca mais voltar. E ali eu comecei a expulsar. E para a glória de Deus, eu não fui envergonhada. E aquela mulher foi liberta, o rosto dela mudou, ela voltou ao normal e ela ficou completamente leve, né? O rosto dela estava leve, suave. Ela me abraçou, me agradeceu e ali Deus me honrou.
Mas assim, eu não fico procurando, eu não sou caçadora de demônios. Sabe, tem muita gente aí que se acha caçador de demônio, né? Sou caçadora de demônios. A superpower exorcista dos infernos. Sabe? Não é assim, gente, o evangelho de Deus. Eu simplesmente estava exercendo a minha função como ministra do reino de Deus. E ali naquele momento o Senhor colocou diante de mim uma oportunidade de salvar uma alma que estava buscando por Ele. Então é totalmente diferente. E ali eu simplesmente cumpri o que era a minha obrigação. Ide, curai os enfermos, pregai o evangelho a toda criatura e expulsai demônios. Essa é a minha missão. Pregar, curar e expulsar. E ali eu exerci aquilo que Deus me ordenou fazer. Amém? Mas eu não procurei. Simplesmente foi colocado diante de mim, o que é totalmente diferente. Amém? Essa é a minha visão em relação a expulsar demônios, a estar na posição. Nem todos você vai expulsar. É tudo debaixo daquilo que o Espírito Santo de Deus ordenar ao servo dele naquele momento. Amém? Então, tudo é com ordem e decência, tudo é com sabedoria e tudo é de acordo com a palavra de Deus. O nosso posicionamento, deixarmos Deus, o Espírito Santo, trabalhar através das nossas vidas. Amém? Toda honra, glória, força e poder seja dada a Jesus. Amém? E que esse vídeo edifique a fé de vocês em nome de Jesus. Beijos, a paz. Amo vocês. Que Deus os abençoe.